Olá, queridos, graça e paz, boa noite, que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial nessa noite, em nome de Jesus. Um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez na nossa 8ª aula de Ramar Teologia. Amém? Quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que estão aí com a gente. Amém? Hoje nós estaremos aí falando sobre esse tema muito interessante, que será a depravação humana. Amém? Eu queria louvar a Deus pela sua vida e quero também agradecer aí, a semana passada esteve conosco a nossa querida Edna, doutora Edna, que ela aí é diretora lá do ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, né, lá em Valença, e hoje ela está lá em Salvador. Quero mandar aqui um grande abraço para você, para o professor Ricardo, que passou pela minha vida aí nesse período aí do meu tempo aí de formação teológica. Então, um beijo para vocês. Mandar também um abraço muito especial para a nossa querida missionária Ana Marta, lá na África, que está lá na África e está nos acompanhando o nosso curso de teologia lá na África. Deus abençoe a Ana Marta, a sua vida de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? A cada um de vocês que estão com a gente, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Lembrando que esse é um curso livre de teologia, mas a gente tem aí buscado trazer conteúdos que venham edificar a sua vida, conteúdos que venham servir aí para edificar a sua vida. Lembrando que essa é a 8ª aula desse modo de Ramar Teologia, amém? Eu vou fazer aqui um apanhado hoje, para você ver aí o que a gente já trabalhou até agora, e hoje nós estaremos entrando nesse tema que é sobre a depravação humana, que é um tema muito importante aí da Ramar Teologia. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, cada um de vocês que estão com a gente, tá certo? Lembrando aí que essa é a 4ª disciplina desse curso. Nós tivemos aí bibliologia, tivemos pneumatologia, tivemos missiologia, com o nosso querido pastor Daniel Guerreiro. As outras duas aulas, as duas disciplinas nós tivemos aí com o nosso querido pastor Josué. E estamos aí na nossa 4ª disciplina falando sobre Ramar Teologia, que é a doutrina do pecado. Então, a todos vocês que estão com a gente, Deus os abençoe de uma forma muito especial. Esteja aí anotando, esteja lendo, esteja acompanhando os versículos que nós estaremos trazendo nesta noite, em o nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Vamos começar orando? Vamos lá? Senhor Deus amado, Pai querido, Pai santo, quero te louvar, quero bendizer ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela oportunidade, pela graça que me é dada e concedida de estarmos nesta noite juntos para falarmos das coisas concernentes ao Teu reino, à Tua palavra. Meu Deus, que ela é tão importante nas nossas vidas. Abençoe a minha vida, abençoe a cada um que vai estar acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? Então, a gente vai estar fazendo aqui um apanhado para a gente fazer dar uma relembrada aí em tudo que a gente trabalhou durante esses 8 encontros nossos. Então, vou trazer aqui para você o que a gente trabalhou aqui. Deixa eu colocar aqui em tela inteira para você ver. Nós trabalhamos aí, um resumo das aulas anteriores. Nós falamos sobre o pecado, o fato do pecado, o que diz aí algumas linhas. Por exemplo, o que diz o ateísmo, o que diz o determinismo, o que diz o hedonismo, o que diz uma filosofia chamada de ciência cristã, o que diz a evolução, Aí depois nós entramos na questão da origem do pecado, falamos sobre a questão da origem do pecado, a tentação, sua possibilidade, origem e sutileza, falamos sobre a culpa, falamos sobre o juízo e a redenção. Isso aqui nessa primeira fase, aqui nessas primeiras 4 aulas, nós trouxemos aí uma visão mais panorâmica, e da Ramar Teologia. Depois nós falamos sobre a natureza do pecado, falamos sobre o ensino do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento fala sobre esse tema, o ensino dentro do Novo Testamento, Depois nós entramos aí nas consequências do pecado, amém? Que essa foi na 4ª aula. Nós falamos sobre a fraqueza espiritual e o castigo positivo, ou seja, o castigo necessário, que foi aplicado aí à questão por conta da queda do homem, por conta do pecado, por conta do homem ter saído da presença de Deus. Depois, nós começamos a falar sobre a queda mais especificamente, Falamos a queda como fato histórico, nós trabalhamos essa questão, mostrando a queda como fato histórico, Para isso, nós precisamos trabalhar a questão da literalidade da narrativa do Éden, porque alguns questionam se o Éden é figurado, o Éden foi apenas uma analogia, e nós trouxemos aí essa abordagem mostrando a literalidade da narrativa do Éden. Depois nós falamos sobre o Adão histórico, trouxemos fatos dentro da Bíblia,
fatos históricos que mostram o Adão como um personagem histórico, porque tudo aquilo que refere à queda, se Adão não fosse um personagem histórico, tudo isso perderia o valor. Então nós falamos sobre isso, falamos sobre a questão, né, da historicidade de Adão, falamos sobre a literalidade do texto, da narrativa que fala sobre Adão, falamos da queda como fato teológico, depois nós trabalhamos um pouquinho sobre a definição da hamartiologia, ato, natureza, culpa, e hoje nós estaremos entrando nessa questão da depravação, e é justamente aqui que nós nos encontramos, é aqui que a gente está justamente falando sobre a depravação, amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entrar um pouquinho nas definições calvinistas e arminianas da queda. Obviamente, quando você trabalha essa questão aí, né, da questão da depravação, quando você trabalha a questão, especialmente a ideia, o ponto de vista do Calvino quanto do Armínio, isso aqui está mais dentro da soterologia, amém? Isso aqui você vai ver muito mais isso dentro da disciplina da soterologia, mas é importante, não poderíamos finalizar ou caminharmos para a conclusão da hamartiologia sem trazermos esse fato tão importante, esse fato tão relevante, como é o fato da depravação, o entendimento da questão da depravação. E a gente vai estar hoje dando aí hoje e a semana que vem, vamos estar dando uma passeada aí pelo universo da soteriologia, que vai ser uma disciplina que será ministrada posteriormente, mas é interessante. Então, quando você chegar lá na soteriologia, estiver estudando soteriologia, você já vai estar vendo aí uma introdução, uma pincelada aí dentro desta questão. Amém? Então, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, vamos estar aí aprendendo, vamos estar aí nos atentando para tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui, tudo isso é com o finco de abençoar você. Eu queria apenas abrir um parêntese aqui para a gente começar. Queridos, obviamente você que está acompanhando, você sabe que não há custo para você, amém? Desde quando começou aí, se eu não me engano, parece que essa já é a 38ª ou 39ª aula, dentro desses 4 módulos que a gente trabalhou desde o princípio. Não há custo para você que está aí acompanhando, mas porque não há custo para você, não quer dizer que não houve custo, Há um tempo, a gente precisa tirar um tempo, a gente precisa estudar, a gente precisa preparar, a gente precisa estar aqui preparando. Essa semana mesmo, passei a semana todinha praticamente me preparando os slides para trazer essa aula para você. Então, o que a gente quer da contrapartida de vocês? É que vocês se interessem, que vocês se apliquem, que vocês absorvam aquilo que a gente está passando. Porque a gente está passando aqui com muito carinho, com muito amor, com o único e exclusivo objetivo de edificar a sua vida, de abençoar você, para que você venha ter uma teologia saudável, para que você venha ter um conhecimento da palavra de Deus de forma saudável. E quando você entrar aí, de repente, numa universidade teológica, você já tem essa base, para você caminhar aí com o seu ministério em nome de Jesus. E se você de repente não vier fazer um seminário numa faculdade teológica, você já tem uma base teológica sólida e abençoada. Amém? Então vamos lá? Vamos começar aqui. Depravação humana, trabalhando dentro dessa questão. Amém? Deixa eu colocar o óculos aqui para a gente ficar mais fácil, para a gente estar acompanhando. Então nós estaremos falando agora sobre essa questão da depravação, E essa questão ela é de extrema relevância, ela é de extrema importância dentro do estudo da hamartiologia. Por quê? Porque a depravação, na verdade, ela foi a principal consequência direta aí do pecado, foi a principal consequência direta aí da queda. Então, é de extrema importância que nós venhamos nos ater para essa realidade. Pronto, aqui fica um pouquinho melhor para a gente seguir aí em nome de Jesus. Então, o pecado, como demonstrado, não é, como a gente viu anteriormente, como a gente acompanhou aí, nas aulas anteriores, não é apenas uma atividade. O pecado não é apenas uma atividade, ou seja, um ato de agressão à dignidade e santidade de Deus. Porque muitas vezes quando a gente fala do pecado, quando a gente ouve do pecado, quando a gente se refere ao pecado, muitas vezes a gente tem isso apenas como uma consequência dentro da relação para com Deus, mas o pecado ele traz uma abrangência muito mais destrutiva para as nossas vidas, Claro que
o rompimento dessa relação com Deus já é algo catastrófico, mas o pecado ele consegue trazer algo muito ainda pior ainda para as nossas vidas. Então, apenas não é um ato de agressão à dignidade e santidade de Deus, como fato em si, mas é tudo que não se conforma com a lei moral de Deus. Então, tudo aquilo que não tem conformidade com a lei moral de Deus define-se pecado. Amém? Isso inclui o estado em que o homem se encontra hoje, né? Se bem como culpa judicial que esse homem carrega. Então, o pecado ele traz uma consequência tanto na relação para com Deus, mas na condição ao qual o homem se encontra, a humanidade se encontra. Você que está acompanhando essa aula agora ao vivo, né? Hoje, 18 de junho, né? Você que está acompanhando agora, você que estiver acompanhando aí em outros momentos, mas o Brasil está vivendo aí um problema seríssimo, né? Está acompanhando aí esse fato do serial killer, que lá na região ali de Goiás, de Brasília, aquele moço que está ali fazendo aquele tanto de coisa. Então, tudo isso é uma consequência direta da questão do pecado nas nossas vidas, na vida do ser humano. Amém? Então, vamos continuar aqui. Assim, notamos que a natureza pecaminosa do homem, o estado em que se encontra, tem grande importância no estudo teológico. E, nesta altura, né, nasce aí algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta mais especificamente, que nós estaremos caminhando, buscando resposta dentro dessa perspectiva. Tá certo? Então, vamos lá. Qual é, então, né? Então, se o pecado ele tem essa importância, se o pecado ele teve essa influência, se o pecado ele teve como desfecho tantos problemas na vida do homem, como queda, como separação, a questão da depravação, aí a pergunta que surge é essa: qual é a abrangência dessa natureza pecaminosa? Né? Qual é a abrangência dela? Até que ponto o pecado ele interferiu, até que ponto o pecado ele influenciou, até que ponto o pecado ele nos depravou, vamos dizer assim, né? Da nossa natureza. Então, para a gente caminhar nesse sentido, a gente precisa fazer aqui algumas perguntas. Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente demonstrar o termo teológico que sugere essa abrangência, e o termo teológico aqui é justamente esse que nós estaremos trabalhando agora, que é justamente a questão da depravação. Amém? Nós estaremos trabalhando dentro dessa perspectiva da depravação. Então, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, vai nos surgir mais algumas coisas. Dessa forma, em outras palavras, poderemos fazer a pergunta a essa afirmação. Então, a gente faz essa afirmação que o pecado ele trouxe a depravação para a natureza humana. Amém? Em cima dessa afirmação, nós podemos fazer aí algumas perguntas em cima dela. E a pergunta é: essa depravação é total ou parcial? Então, em cima disso, nós estaremos caminhando a partir de agora. Amém? Então, até que ponto essa depravação ela destruiu a identidade do homem? Até que ponto essa depravação, porque depravação aqui, se a gente for buscar na etimologia da palavra, também pode ser por corrupção, né? Foi corrompido, né? Por destruição, a palavra talvez melhor para ser usada é essa, corrupção, foi corrompida. Né? Então, a identidade humana, a essência humana foi corrompida dentro dessa perspectiva da depravação. Então, nós vamos trabalhar aqui dois pensamentos básicos para a gente trabalhar em cima disso aí, tá certo? Existem duas linhas teológicas, existem duas linhas de pensamento básicas, vamos dizer assim. Existem outros, mas fundamentais, existem duas linhas de pensamento em cima dessa questão da depravação. E que é justamente em cima, né, dos reformadores, ali para o nosso querido John Calvino e Armínio, né, que o Jacob Armínio. E essas duas personalidades de grande relevância, de grande importância na história do cristianismo, especialmente dentro da perspectiva da soteriologia, vai nos trazer duas linhas de pensamentos, ora que se somam, ora antagônicos, amém? Mas é necessário que a gente caminhe e que a gente observe essas duas linhas de pensamento, tá bom? Eu não vou estar aqui trazendo, embora talvez lá no final eu possa, né, dar uma pincelada com o meu ponto de vista pessoal, mas a gente vai trazer aqui a abordagem em cima
desses dois pensamentos, dessas duas linhas, que a partir daí, né, vai desenvolver toda uma história do cristianismo, né, de lá para cá, desde a reforma para cá, né, talvez seja as duas ramificações mais importantes teológicas que a gente pode ter dentro do universo da soteriologia, é justamente essas duas linhas de pensamento. Porque daí vai, por exemplo, denominações extremamente importantes vão seguir caminhos distintos dentro dessa perspectiva. Por exemplo, os presbiterianos, eles têm uma teologia basicamente calvinista, né, baseada aí dentro da soteriologia da perspectiva de John Calvino. Já, por exemplo, algumas outras denominações, como a maioria dos batistas, já vão ter aí uma soteriologia dentro da perspectiva de Jacob Armínio, né? Então, a soteriologia arminiana. Então, vamos caminhar um pouquinho para a gente compreender um pouquinho mais essa questão, amém? Então, nós temos aqui, né, essas duas figuras, né? O João Calvino, ele nasceu em 1509, né? Viveu até 1564. Posteriormente, aí, bem mais tarde, ele, né, quase que por volta ali do final, né, da vida de João Calvino, né, nasceu ali o Jacob Armínio, né? O João Calvino foi um teólogo francês, né, fundador aí da igreja calvinista, defensor da doutrina da predestinação, né? E já o Jacob Armínio, ele nasceu em 1560, viveu até 1609, teólogo holandês que refutou o calvinismo, inspirado aí, né, com o nosso querido Agostinho, né, com a ênfase no livre-arbítrio. Então, a soteriologia arminiana, ela é uma soteriologia mais fundamentada aí no pensamento agostiniano, amém? Então, vai ser algo bem interessante a gente estar trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, já que a gente fez aí essa breve apresentação dessas duas personalidades tão importantes dentro dessa perspectiva da soteriologia, talvez você fale assim, mas não é ramartiologia? Sim, é ramartiologia. Mas, especificamente, dentro da questão da depravação, a gente precisa caminhar e dar uma passeada pelo universo soteriológico. Amém? Então, vamos lá. Pensamentos calvinistas e arminianos. Calvino, né, e o calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos, né, que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação, né? Então, como eu já fiz essa apresentação. O calvinismo recebeu este nome por causa de John Calvino, como já falei, né? Teólogo francês que viveu lá, eu já falei sobre isso aqui, o período dele e tal. E o arminianismo recebeu este nome por causa de Jacobus Arminius, teólogo holandês, que também eu já fiz a apresentação aqui do período da vida deles. Tá certo? Então, nós vamos começar falando da depravação humana sob a perspectiva arminiana, tá certo? Nós vamos começar lá mais adiante, nós vamos trazer a perspectiva calvinista, mas necessário que a gente faça esse início, né, sobre essa perspectiva arminiana, tá bom? Então, fique ligado aí porque vai ser algo muito interessante. Então, vamos lá. Em que sentido a imagem de Deus em nós foi danificada? A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre depravação, ou seja, né, a danificação da imagem de Deus no homem. Lembrem-se, né, que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas basta que nós olhemos para o mundo hoje, como falei, a gente está vivendo agora, né, eu não sei se talvez até o final desse dia o rapaz lá ele seja preso, mas assim, o Brasil hoje está aí com esse problema desse serial killer que está aí tocando, né, terror aí na região centro aí oeste do Brasil, né, região ali, né, central do Brasil, a região de Goiás e Brasília ali. E a gente olha, e é comum a gente olhar para uma situação como essa e fazer a seguinte indagação: meu Deus, como é que um ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor é capaz de cometer coisas tão terríveis? E isso aqui é um fato agora recente, basta a gente olhar para a história e nós vamos ver fatos muito mais terríveis do que esses, basta a gente olhar aí para as histórias das guerras mundiais, né? Personagens como Hitler e outros mais, para a gente ver como essa situação é complicada. Então, em que sentido a imagem de Deus em nós foi danificada? Dentro dessa perspectiva arminiana, nós vamos entender algumas coisas. Para que fique mais claro esse ponto, né,
esse ponto, detalharemos o que, à luz da Bíblia, entendemos que foi danificado a imagem de Deus no ser humano. Né? A imagem de Deus no homem compreende. O que a imagem de Deus no ser humano compreende? Né? Eu coloquei até aqui em destaque para que você veja. Em que sentido? A imagem natural e a imagem moral. Amém? Nós não fomos feitos, né? Deus é espírito, então Deus não tem uma forma como a nossa. Muitas vezes nós nos apegamos ao antropomorfismo para muitas vezes atribuir a Deus características que são nossas. Então, Deus não tem uma forma física semelhante à nossa, a não ser Jesus. Jesus, ele é Deus homem, amém? Mas Deus, Pai, o Espírito Santo, ele não tem uma forma física como a nossa. Então, essa imagem, semelhança, obviamente, ela vai se manifestar em outro sentido. A imagem natural e a imagem moral, dentro do sentido moral e natural da natureza de Deus. Também chamadas, né, respectivamente, de imagem essencial e imagem incidental. O que é isso? Calma que a gente vai chegar lá. As quais já mencionamos, né, no início desse, né, lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre isso. Lá atrás, né, na introdução, quando a gente começou as primeiras aulas, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da imagem de Deus no homem. Eu acho que não é necessário que a gente volte a isso, mas a gente vai entender um pouco mais agora. Agora, de forma geral, podemos dizer que a imagem de Deus no ser humano compreende o quê? Vamos lá. Qual é a compreensão? O que compreendemos da imagem de Deus, né, no ser humano? Então, sua racionalidade e entendimento, né? Sua moralidade e consciência. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em quê? Nas suas características né, comunicáveis. Que aí nós poderíamos entrar dentro da questão dos atributos de Deus. Então, são características comunicáveis de Deus, porque Deus tem características incomunicáveis, né? Que não nos comunicou, que não passou a nós. Então, por exemplo, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, então são características incomunicáveis. Mas as características comunicáveis de Deus, dentro dessa perspectiva, nós fomos feitos segundo a sua imagem e a sua semelhança, né? Na sua racionalidade, o entendimento, nós somos seres racionais, nós entendemos. Na sua moralidade, consciência, nós recebemos um conjunto de códigos morais, nós recebemos uma consciência, que tudo isso são características da própria natureza de Deus, não é? E se a gente fizer um paralelo hoje com a realidade do homem hoje, dentro dessa questão da moralidade e consciência, a gente vai perceber que só a gente já começa a perceber a questão aí da corrupção, da questão da degradação, né, da depravação. Sua capacidade, né, de deliberar e escolher, isso é sua volição, suas emoções, capacidade de escolha, não é? Sua liderança natural, justa e harmoniosa sobre a criação. Deus chegou para o homem e disse, olha, o homem domina sobre todas as coisas. Então o homem recebeu de Deus essa característica. Seu ser espiritual, ou seja, sua capacidade de se relacionar intimamente com o próprio Deus. Né? Nós somos tanto seres naturais, mas nós também somos seres espirituais, nós recebemos uma natureza espiritual e é isso que nos capacita, é isso que nos dá condições de nos relacionarmos com Deus, porque nós temos em nós a essência, nós temos a própria natureza de Deus em nós. Então, por exemplo, você consegue se relacionar com outro ser humano, por quê? Porque você tem uma identificação, porque você é humano, ele também é humano. Então, o que nos faz nos relacionarmos com Deus? Porque Deus é Espírito e nós temos algo em nós, que é o Espírito que habita em nós. Amém? Uma parte do nosso ser, que é uma parte espiritual, o Espírito de Deus habita em nós e também nós temos o nosso Espírito, que ele se comunica com o Espírito de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos, né, que nós temos uma natureza. E é justamente essa natureza, é justamente esses fatores da nossa natureza herdada por Deus, comunicadas de Deus em nós, é justamente essas características que foram aí depravadas, que foram adulteradas, que sofreram, né, aí uma adulteração, né, que sofreu aí uma corrupção. E é justamente em cima disso que nós vamos estar trabalhando, ok? Então, após a queda, o que é que aconteceu? Aí a gente vai ter aqui alguns textos bíblicos, eu vou estar lendo aqui, mas você também pode estar acompanhando e lendo aí na sua casa. O homem continuou sendo ser racional, continua sendo. O homem não mudou sua racionalidade, né? Com o intelecto que lhe foi dado por Deus. Por exemplo, Colossenses 3,10, é o que a Bíblia vai nos dizer aqui, dentro dessa perspectiva, né? Em Colossenses 3,10. Deixa eu abrir aqui. Olha o que a Bíblia diz.
e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Né? Então, nós temos aí essa natureza de Deus em nós. Porém, o seu entendimento passou a ficar entenebrecido, ou seja, o entendimento do homem, né? Essa natureza que nós herdamos de Deus, esse intelecto, essa capacidade de raciocinar, de discernimento, ela passou a ficar, né? Ela foi corrompida, ela foi entenebrecida, como está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, essa natureza que havia recebido de Deus, uma natureza comunicável de Deus com todos esses atributos, foram o quê? Foram, né, contaminados, então foram corrompidos. E essa palavra corrupção, ela está aqui, você pode ler aí, está em Salmos capítulo 14, versículo 2 e 3, vamos lá? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam, não há ninguém, né, que faça o bem, não há nenhum sequer. Lá, aí Paulo ele vai repetir isso lá na carta aos Romanos, né? Então, ou seja, essa relação, essa capacidade, esses atributos, essas características dadas por Deus, elas foram corrompidas em nós. Outra coisa, Efésios capítulo 4, versículo 17, vai falar sobre a questão da arrogância do coração do homem. Assim eu lhes digo no Senhor e nisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futileza dos seus pensamentos arrogantes. Ou seja, a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado foi corrompida. Né? Outro texto aqui que nós podemos trazer é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala sobre, né, o cego para as coisas de Deus. Vamos lá? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Ou seja, o homem natural, o homem que anteriormente ele recebeu de Deus essa característica de discernir, de analisar, de compreender as coisas de Deus, após a queda ele perdeu essa capacidade. E aí Paulo vai dizer aqui que somente aquele que nasce de novo, ou seja, que recebe a regeneração dessa natureza, volta a ter essa capacidade de compreensão das coisas espirituais. Amém? Nós podemos trazer aqui também, lá em Isaías capítulo 65, versículo 2, o que a Bíblia fala, né? Seus pensamentos e sua imaginação foram dominados pelo pecado. Vamos ler esse texto? Isaías 65, versículo 2. Estendi as minhas mãos, né, o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, após seus pensamentos. Ou seja, o homem hoje, as ações erradas do ser humano hoje são frutos de quê? São frutos dos seus pensamentos. Os pensamentos dos homens, os pensamentos da humanidade foram corrompidos. Hoje o homem, ele nutre pensamentos completamente contrários, completamente em desacordo à sua essência natural, à sua essência original, à essência que Deus havia criado. Basta que nós olhemos hoje para a sociedade, o que a sociedade escolhe, o que a sociedade quer, o que a sociedade busca. Na verdade, é uma sociedade completamente corrompida no seu entendimento, é uma sociedade completamente corrompida na sua compreensão das coisas em relação ao reino de Deus. Então, nós estamos falando sobre a queda, né? O que, após a queda, o que aconteceu? Ou seja, a corrupção de todas essas características do ser humano, né? Então, continuando, o homem continuou sendo um ser moral, dotado de consciência. Vamos ver aqui? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Ou seja, o homem continua sendo um ser moral, né? Ele continua sendo um ser moral, dotado de consciência, né? A consciência do homem, ao contrário do que vai afirmar, que a gente vai ver posteriormente, a questão
o calvinismo vai dizer que nós perdemos completamente a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim. Não, nós continuamos sendo seres morais dotados de uma consciência, né? Então o que a Bíblia vai dizer, olha, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, é o que a palavra vai dizer. Porque quando os gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, o homem natural ele continua tendo essa capacidade, né? Ele continua tendo a capacidade de entender o que é moral e entender o que não é moral, né? Ele continua tendo uma consciência que lhe diz o que é certo e o que é errado, né? Ao contrário do que, né, a gente vai ver mais adiante, dentro da perspectiva calvinista. Mas sua consciência foi corrompida, ou seja, ele continua tendo a consciência, ele continua tendo um senso moral, mas esse senso moral e essa consciência foi corrompida. Vamos abrir a Bíblia aí? A gente vai usar muito a Bíblia, porque, assim, ao contrário de outras aulas, a gente precisa caminhar segundo aquilo que o texto bíblico nos traz. Então, em outros momentos, eu fiz a argumentação e mandei que você lesse em casa. Aqui nessa aula a gente não vai poder fazer isso. Nós vamos estar acompanhando os textos bíblicos. E eu queria que você também acompanhasse com a sua Bíblia em casa, se possível, estivesse fazendo as anotações, riscando, frisando aí a sua Bíblia. Vamos para Tito, capítulo 1, versículo 15? Olha o que diz a palavra. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, ele continua tendo entendimento. O homem natural, né, pós-queda, continua tendo entendimento. Ele continua tendo consciência. No entanto, esse entendimento e essa consciência estão contaminadas, estão corrompidas pelo pecado, né? Outro texto aqui, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, olha o que a Bíblia diz, olha o que o apóstolo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Né? Ou seja, essa consciência, né, ela foi enfraquecida. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, né? Nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, né, habituados com os ídolos, comem esse alimento, como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada, ou seja, o homem natural tem ainda consciência, mas essa consciência ela é enfraquecida. Né? Basta a gente conversar com algumas pessoas. Né? Essa consciência foi dada por Deus. Então, dentro dessa perspectiva arminiana, nós estamos falando do que? Da depravação. E nós estamos falando da depravação total. Ok? Então, Armínio vai trazer essa perspectiva, como eu falei, arminiana, de que essa depravação, ela não foi total na sua intensidade. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Na sua intensidade. Ao contrário, o calvinismo, né, vai dizer o seguinte, que a depravação ela foi total na sua intensidade, ou seja, na máxima intensidade. Já a perspectiva arminiana vai nos dizer que a depravação ela foi total, mas na sua abrangência. Eu só estou dando aqui um spoilerzinho do que a gente vai falar um pouquinho mais lá à frente. Em alguns casos, na verdade, essa consciência ela foi até cauterizada. Amém? É o exemplo de alguém que continua na prática do pecado, pessoas que continuam. Por exemplo, como está escrito na primeira carta aos Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ou seja, quanto mais você caminha em direção a essa vida de engano, quanto mais você caminha em direção a essa perspectiva enganosa da vida, sem que você tenha aí uma regeneração, e você aprofunda nisso, a sua consciência vai o quê? Cauterizando. Basta que nós olhemos para o mundo hoje, nós olhemos para a sociedade hoje. Existem pessoas que não têm mais a consciência, né? Ou talvez tenha, mas essa consciência ela foi cauterizada pelo pecado, ela não sente mais
tristeza pelo pecado, ela não sente mais tristeza pelo erro, e esse é o perigo grande de tudo isso. Pessoas que outrora já até caminharam pelo caminho do Evangelho, não é? Aí nós vamos entrar numa questão lá mais adiante sobre a questão, né, da graça resistível ou não resistível e tal. Vamos falar sobre isso lá mais adiante, vai ser legal. Então assim, a gente percebe pessoas que já caminhou pelo Evangelho, pessoas que já foram cristãs, pessoas que já tiveram na casa de Deus, mas hoje são pessoas que militam contra a palavra de Deus, pessoas que militam contra o Evangelho. Por quê? Foi o que Paulo disse lá para Timóteo, né? Pessoas que passam a ensinar valores completamente contrários à vontade de Deus, pessoas que passam a ensinar valores completamente antagônicos à vontade soberana de Deus. Por quê? Porque têm suas mentes cauterizadas pelo engano. Então isso é algo muito sério que nós precisamos entender. Continuando, o homem continuou tendo evolução, né? O que é evolução? Ação de escolher ou decidir, ou seja, nós estamos entrando aqui dentro da perspectiva do livre-arbítrio, né? Então o homem continuou tendo essa capacidade de escolher ou decidir, mas a vontade do homem foi pervertida. Ou seja, o homem continua tendo livre-arbítrio após a queda. Amém? O homem continua tendo esse livre-arbítrio. No entanto, esse livre-arbítrio, ele foi o quê? Ele foi pervertido, né? Ele perdeu a capacidade de discernir a essência das coisas. Vamos ver Tito capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, essa capacidade de discernir, essa capacidade de escolher, né? Essa capacidade, né, volitiva, né? Essa volição, ou seja, essa capacidade de escolha, nós continuamos tendo. O homem continua tendo essa capacidade de escolha. Mas, infelizmente, dentro de uma perspectiva pervertida, não é? O homem passou a seguir o curso deste sistema governado pelo diabo. E a vontade da sua própria natureza, ela é pecaminosa, né? A vontade do homem, o homem continua tendo vontade, o homem continua tendo a capacidade de escolher, o homem continua tendo a capacidade de fazer suas escolhas. No entanto, essa capacidade, ela é pervertida, ela é corrompida. É como eu gosto de usar muito essa linguagem, é como um computador que de repente ele continua funcionando, né? Eu estou aqui, por exemplo, estou usando um computador aqui para poder gravar essa aula para você, não é? Mas de repente um vírus entra no computador. Não foi aniquilado o sistema operacional do computador, o computador não perdeu a capacidade de processamento. Não, ele continua processando, mas muitas vezes ele vai processar de uma forma corrompida, né? Aquilo que ele foi designado para fazer, ele vai fazer outra coisa. Então, o homem continua tendo a capacidade de discernir, só que uma capacidade corrompida, uma capacidade limitada pelo erro, pelo pecado. Amém? Então vamos ler esse texto aqui de Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos lá? Efésios 2, 2. Vamos lá? Deixa-me ver aqui. Efésios. Deixa-me ver se eu coloquei aqui. 2, versículo 2. Vamos lá. Nos quais costumava viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Não é? Então essa é a condição do homem, né? A consequência da queda. Ele vive segundo o ciclo, segundo a fluidez das coisas desse mundo. Hoje, para ser cristão, é complicado. Hoje nós, como cristãos, nós vivemos aí, né, na contramão desse sistema, na contramão desse mundo. Nós não podemos seguir o curso das águas desse mundo. Nós não podemos seguir o curso natural das coisas desse mundo, mas nós precisamos nos levantar
Amém? E seguir uma direção contrária. Vamos correr porque a gente tem muita coisa para poder falar. Temos ainda esse texto aqui, né? Indo de mal a pior, na consequência do homem. Você pode estar lendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Continuando, né? O homem continuou sendo um ser emocional, né? Nós continuamos sendo seres emocionais, né? Mas suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Vamos ler o que Jesus vai dizer sobre isso? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Olha o que a Bíblia vai dizer. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos, né? Toda hora esse negócio fica saindo aqui do lugar. Né? Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Né? Então, ou seja, o homem continua tendo a capacidade de fazer as coisas, de se emocionar, de ter emoções, mas as suas emoções elas foram corrompidas, né? Pelo pecado, levando ao erro. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aleluia. É o próprio Deus falando aqui, ó. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, levando ao erro, pessoas que vivem no erro, no engano, né? Aí, por exemplo, Jeremias vai trazer aí essa questão relacionada ao engano, né? O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-los? Né? Ou seja, o homem ele se encontra nessa condição de erro, de engano, de impetinência diante de Deus, a inveja, conflitos. Ele passou a ter prazeres no pecado. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 11, versículo 25. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ou seja, aqui está falando, né? Aqui está falando a respeito dos heróis da fé. Né? Está falando a respeito aqui dos heróis da fé, que preferiu ser maltratado, está falando de Moisés, na verdade, né? Que preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. Ou seja, o homem natural, ele tem prazer no pecado, tem prazer nas coisas que desagradam a Deus, tem prazer naquilo que o afasta da presença de Deus. O homem perdeu sua liderança natural sobre a criação e sua harmonia com ela, né? Vamos lá para Hebreus, continuando em Hebreus, volta só um pouquinho aí, capítulo 2, versículos 7 e 8, né? 7 e 8. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe enviasse ou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos o que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, né? Nós não conseguimos compreender, né? Precisamos impor a natureza pela força, mas Deus deu a capacidade, a habilidade ao homem de sujeitar todas as coisas ao ser humano, mas o homem perdeu essa capacidade, o pecado destruiu essa capacidade. A sensibilidade espiritual do homem para as coisas de Deus foi perdida. O homem perdeu essa sensibilidade, o homem perdeu essa capacidade de se sensibilizar com as coisas espirituais. Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. O homem se tornou insensível ao pecado, o homem se tornou insensível às coisas espirituais, o homem se tornou insensível às verdades espirituais da presença de Deus. Infelizmente, o pecado trouxe esse tipo de corrupção, o pecado trouxe esse tipo de degradação à vida do homem, o pecado degradou essa realidade na vida do ser humano. E nós vivemos essa realidade constantemente,
Nós vivemos essa realidade dia após dia. Amém? O homem perdeu essa capacidade. O homem ficou morto espiritualmente. Vamos lá? Efésios 2:1, a realidade da morte espiritual. Efésios 2:1, olha o que diz a palavra, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Amém? Então, após a queda, tudo isso aconteceu. Ou seja, o homem perdeu habilidades naturais e essenciais que o próprio Deus havia lhe dado. O homem perdeu todas essas habilidades dadas pelo próprio Criador. Lembrando que morte na Bíblia, do grego, né, thanatos, não significa inconsciência, como alguns acreditam, ou fim da existência, ou aniquilação, né? Mas separação. Logo, morte espiritual significa que a comunhão do homem com Deus foi perdida, ele foi separado de Deus e, consequentemente, sua sensibilidade para com as coisas divinas também se foi. Morte espiritual não significa inconsciência, mas alienação, né? Que é frisada, e a gente vai ver aqui algumas coisas aqui agora, nesse sentido. Inclusive, na sequência de Efésios, capítulo 2, né? Versículo 11 até o versículo 22, vale a pena a gente ler esse texto todo. Vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 11 até o versículo 22. Vale a pena a gente perceber isso, vale a pena a gente ver isso, amém? A queda, né? Essa questão, né, dessa consciência, essa questão da morte. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, né, e chamados à incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, olha que coisa interessante, agora em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha que coisa interessante, glória a Deus. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Isso é para a gente, pessoal. Isso é para nós os gentios, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e crescendo para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Queridos, olha que coisa esplêndida que a palavra de Deus nos traz. É um contraste com essa realidade. Amém? É um contraste, é um paradoxo que a palavra de Deus nos apresenta, é um contraponto a essa realidade pecaminosa, essa realidade caída, essa realidade depravada, e Deus nos apresenta isso. Dentro do contexto que Paulo afirma, nos 10 primeiros versículos do texto que a gente viu, deste capítulo, aliás, as demais figuras de linguagem usadas na Bíblia para descrever esse estado espiritual do homem sem Deus, não sugerem consciência de forma alguma, né? Por quê? Porque alguns vão dizer, e dentro da perspectiva calvinista, de que o homem não tem, ele é completamente desprovido de consciência. Não, ele tem uma consciência. O homem natural, ele tem uma consciência, mas essa consciência, ela é corrompida, né? A Bíblia também vai chamar de doença, lá em Isaías 53, versículo 5, né? Nós estávamos doentes e Jesus, ele nos curou.
né? Isso aqui não está falando apenas da doença do corpo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Muitas vezes a gente pega esse texto e aplica as nossas mazelas do corpo, as nossas doenças. Não! Esse texto, sobretudo, ele se aplica à nossa doença espiritual, à nossa doença na alma, a alma corrompida, a alma dilacerada, o espírito corrompido. Ele veio nos sarar. Amém? Outra coisa que a Bíblia vai chamar, né, dessa questão aí de escuridão. Vamos lá para João capítulo 8, versículo 12. Esse texto é tão maravilhoso, Jesus fazendo essa afirmação, né? Ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, o homem natural, ele se encontra em escuridão, né? A sua mente se encontra em trevas. E trevas aqui é dentro do sentido do entendimento, trevas aqui é dentro do sentido da compreensão, não consegue compreender as coisas celestiais, não consegue compreender as coisas do reino de Deus, não consegue compreender a essência da vida. O homem se encontra preso, né, aprisionado em trevas, o homem natural não consegue ver a realidade da vida. O homem, ele tem uma sede natural pela busca do saber, pela busca do conhecimento, pela busca do sentido da vida. Os seres humanos hoje buscam, sabe, hoje se é uma coisa que dá dinheiro, é o tal do coach, né? Pessoas que estão aí para poder trazer soluções, meios para as pessoas se encontrarem, alternativas, autoajuda e por aí vai. Só que nada disso adianta se o homem não se encontrar em si mesmo. E não há outra forma de se encontrar consigo mesmo do que olhando para o autor da vida, o Criador, que é o próprio Deus. Se o homem não olhar para Deus, ele jamais vai conseguir se encontrar. Outra coisa, a Bíblia vai chamar de sujeira, o homem se encontra sujo. Amém? Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 14. Eu tenho um bocado de versículo aqui, você vai ler depois em casa. Eu não vou ler todos para a gente não ficar muito tempo aqui, tá certo? Tito capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O Senhor veio para nos purificar de toda sujeira. O mundo hoje é um mundo sujo. Basta que a gente olhe para o cenário político do nosso país. Basta que a gente olhe para a política. Basta que a gente olhe para algum segmento da sociedade e a gente vai ver nitidamente isso. Dispensa, né, comentários. E a própria separação que a Bíblia vai dizer, né, na Isaías 59, versículo 2. Pois as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os nossos pecados, eles nos separam da presença, da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma realidade terrível, que o pecado ele nos apresenta, ele nos separa do propósito, ele nos separa do objetivo, ele nos separa da essência, ele nos separa da razão da própria vida e da existência. Por isso os homens se perdem, por isso as pessoas se perdem, por isso existem tantas pessoas perdidas dentro da sociedade, porque estão separadas do propósito, estão separadas do sentido, estão separadas da razão da própria vida, né? Da essência da vida. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, que a gente vai ver logo aqui abaixo, né? Vai nos trazer algo interessante. Declara sinteticamente, na verdade, né, de uma forma bem sintetizada, que as imagens natural e moral de Deus no homem foram afetadas negativamente após a queda. Então, essa imagem, tanto natural quanto moral de Deus no homem, não foi aniquilada, né? Não foi aniquilada, mas foi afetada negativamente após a queda. Mas que, por meio de Cristo, elas podem ser restauradas em verdadeira justiça e santidade. Glória seja dada ao Senhor por isso. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas para poder falar de pecado, nós não estamos aqui apenas para poder falar da depravação, mas o nosso grande objetivo é entender que há uma razão de estarmos aqui. E eu amo isso tudo, sabe? Quando a gente busca compreender as verdades da palavra de Deus, a gente está falando sobre pecado, mas a gente está falando sobre pecado para quê? Para compreender
a salvação. Nós estamos aqui falando sobre os aspectos da queda, os aspectos da depravação, os aspectos do pecado, para que nós consigamos ter uma compreensão clara da salvação, da soterologia, né, da salvação de Deus demonstrada na cruz. Muitas pessoas, às vezes, elas não valorizam a cruz porque elas não compreendem o pecado. Muitas pessoas não valorizam o sacrifício de Jesus porque não compreendem, não conseguem compreender a verdadeira realidade de quem eles são. Né? Vamos ler o texto aqui de Efésios? Que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, caminhando aqui, portanto, quando falamos de imagem danificada, estamos nos referindo a um mau funcionamento da imagem de Deus, a uma imagem maculada, degradada, pervertida pelo pecado, mas não destruída. A gente precisa ter isso muito claro. Essa imagem foi maculada, contaminada, né? Ela foi corrompida, mas ela não foi destruída. Se a imagem de Deus tivesse sido destruída no ser humano, ele não poderia ser considerado mais um ser humano. Se o ser humano perdesse completamente a imagem de Deus em si, ele não seria mais um ser humano. Por exemplo, quando a gente olha para vários fatos de pessoas, é porque o grau de degradação está num nível muito alto. Então, quanto mais distante o homem está da vontade de Deus ou da natureza de Deus, aí a gente olha para aquelas pessoas, nós mesmos olhando para as pessoas, e nós falamos assim, meu Deus, isso é um monstro. Ou seja, não está completamente destruída, mas está desfigurada. E quanto mais você se aprofunda no pecado, quanto mais você se envolve no pecado, mais desfiguradamente você vai tornando a sua natureza de Deus em você. Mais pervertida a sua natureza vai se tornando. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Nós não poderíamos mais ser chamados de seres humanos se nós assim fôssemos. Por isso, o homem sem Deus pode fazer coisas boas. Não é? Por exemplo, eu já vi algumas pessoas dizer, mas fulano é uma pessoa boa. Eu já vi até a expressão, é melhor do que até muitos crentes. Né? Quantos já não viram isso? Pessoas naturais que conseguem fazer coisas boas. Não é? Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem, naturalmente, as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, nós já lemos esse texto, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusam ou que os defende. Ou seja, o homem natural ele consegue ter ainda lá resquício da natureza de Deus dentro de si, mas essas não podem trazê-las. É aqui que eu quero entrar. O homem natural, ele consegue fazer coisas boas. O homem natural, ele consegue realizar coisas boas. Porque existe ali a consciência que Deus colocou dentro dele. E aqui o texto vai dizer o seguinte, né? Os quais mostram a obra da lei escrita onde? Em seus corações. Existe algo de Deus dentro de todo ser humano na face da terra. Todas as vezes que nós praticamos, por exemplo, todas as vezes que o ser humano ele pratica um ato de bondade, todas as vezes que o ser humano pratica um ato de justiça, todas as vezes que o ser humano pratica algum ato de bondade ou justiça, ele está fazendo algo que é resquício da natureza e da imagem de Deus dentro dele. Então o homem, entenda isso, o homem natural ele consegue fazer coisas boas, mas essas obras não podem lhe trazer a salvação. É aqui que a gente precisa entrar e entender. Mateus capítulo 19, versículo 18 a 23, vamos ler aqui a palavra? Abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 19, vamos ler dos versículos 18 até o versículo 23. Jesus está ali falando com quem? Jesus está ali no bate-papo com um jovem rico, né? Jesus está ali falando com um jovem rico e tal, e aí Jesus fala e tal, que é preciso guardar a lei e tal, e aí o jovem rico pergunta para Jesus, mas Senhor, quais serão e tal, né? Aí Jesus vai dizer, perguntou-lhe Jesus, quais? Perguntou ele, e aí Jesus vai responder para ele,
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho obedecido. Ou seja, era uma pessoa natural, mas obedecia a essas coisas. Ou seja, existia algo bom dentro dele, né? Tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Ele pergunta para Jesus. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvido isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Né? Tinha muitas riquezas. É triste essa realidade. Então aquele homem, ele fazia boas coisas, mas essas coisas não podiam lhe garantir a salvação. E se o pecado continua reinando em nós mesmos, né, mesmo nossas boas ações serão consideradas por Deus, como diz a palavra, como trapos de imundície. Mesmo as nossas boas ações, elas serão comparadas a Deus a trapo de imundície. Porque não são fruto de uma vida justa e santificada. São atos bons, poluídos pelo pecado, que em nós habita. Então toda bondade que nós podemos praticar, toda bondade que o homem natural ele é capaz de praticar, são poluídos pelo pecado que em nós habita. São poluídos pelo erro que em nós habita. Não é? E a gente precisa ter essa consciência. Por que essa depravação é total? Nós falamos, né, após a queda, o que aconteceu. Então, nós viemos trabalhando nessa questão. Agora, nós vamos entrar em um outro ponto. Por que, então, essa depravação, nós estamos falando de quê? De depravação, certo? Então, por que, deixa eu ver aqui o horário. Vixe, nós já estamos aqui com a hora. Então, assim, o que aconteceu após a queda, nós trabalhamos até agora. Então, não foi o seguinte, semana que vem, nós vamos dar continuidade. Hoje, para a gente não passar aqui de uma hora. Nós estaremos trabalhando semana que vem, porque essa depravação, então, ela é total. Amém? E vai ser algo muito interessante, né? A gente está trabalhando em cima disso aí, e eu creio que Deus vai, assim, abençoar as nossas vidas de uma forma muito especial, tá bom? Então, hoje nós estamos parando por aqui, então eu queria que você revesse, ou reassistisse essa aula, amém? A gente falando aí sobre essas questões, o que aconteceu após a queda, né? Então, quando a gente fala em depravação da totalidade da natureza humana, isso é muito mais do que simplesmente uma ofensa direta em relação à natureza de Deus. O homem ao pecar, o homem ao cair, o homem ao infringir essa lei de Deus, ele trouxe sobre si, né, consequências terríveis, não que Deus o colocou, mas como consequência do próprio ato de pecar contra Deus, de pecar, o homem não somente peca contra Deus, mas o homem peca também contra a sua própria natureza, contra a sua própria essência, e trazendo sobre si a sua própria natureza, a sua própria essência, a corrupção, a degradação, a degeneração e a depravação. Não é? Então, isso nos impossibilita jamais de voltarmos a Deus, isso nos impossibilita, por melhores que sejam as nossas ações, de nos reaproximarmos de Deus por nós mesmos. Então a gente precisa entender isso. E semana que vem, eu acredito que a gente ainda vai mais uma aula, né? Porque imaginei que eu terminaria hoje, mas não deu, né? Então já tem uma hora aqui de aula, então semana que vem nós estaremos dando continuidade e nós vamos falar por que essa depravação ela é total. Amém? Queria que você estivesse ligado, em nome de Jesus, assistindo tudo, acompanhando tudo, lendo todos os textos, porque eu creio que o que a gente vai estar trazendo aqui para você é enriquecedor e abençoador pela sua vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Fique na paz do nosso Senhor Jesus e até a semana que vem. Tchau, tchau. A paz do Senhor e até lá.